fazemos, o que a professora Isa, o que o pastor está fazendo, o que os transformados está fazendo, é para que seja depositado algo no seu coração, não só para agora, para o seu ensino médio, mas para toda a sua vida. Eu creio que cada palavra que você recebeu aqui, mesmo que um versículo, uma oração, isso é uma semente colocada no seu coração. E que isso vai germinar no seu coração. Daqui a anos, eu creio que você vai se lembrar daquilo que foi falado aqui. Então, eu quero te convidar a prestar atenção. São poucos minutos, nós temos poucos minutos de pregação. E eu creio que isso vai te edificar. Então, faça esse tempo em silêncio. Tente não conversar com a pessoa do seu lado, por favor. Antes de começar essa palavra, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos porque estamos aqui. Agradecemos porque o Senhor nos concedeu, Pai, o privilégio de estudarmos em uma escola confessional. O privilégio de estarmos em uma escola onde nós temos a liberdade de falar de Jesus e de recebermos de Jesus todos os dias. Senhor, eu oro para que cada palavra seja dita aqui, Senhor, seja o Teu Espírito ministrando ao coração de cada uma das pessoas. Eu oro que em nome do Senhor Jesus, cada pessoa daqui sairá com uma semente no coração. E a semente que está sendo plantada no coração deles vai gerar um fruto, Senhor. Daqui 1 ano, 5, 10, 20 anos, que isso gere um resultado na vida de cada menino, de cada menina nesse lugar. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor guie essa palavra. Não sou eu quem está pregando, não é a professora Isa, o pastor, mas é o Senhor quem está direcionando essa capela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiramente eu gostaria de te convidar a permanecer em silêncio, por favor. Quero primeiro me apresentar, eu me chamo Fernanda, eu sou do 3º ano C. Eu faço parte do Transformados faz mais ou menos 2 anos. Lá no meu primeiro ano de ensino médio eu entrei fazer parte das Transformados, que foi quando o Transformados começou. E ano passado eu vim aqui e trouxe uma palavra também no último dia. E graças a Deus foi uma bênção, o Senhor direcionou todas as coisas. E eu tenho uma expectativa muito grande para aquilo que o Senhor vai fazer aqui hoje. Então, para aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um. Então, eu quero te convidar a prestar atenção, a entregar esse momento. E bom, como você já sabe, o tema da nossa capela é Seja Luz. E eu tinha uma palavra montada já há mais ou menos um mês e meio daquilo que eu ia dizer aqui. E hoje pela manhã, orando, o Senhor ele me direcionou a fazer outra coisa. Então, eu creio que tem uma direção do Senhor aqui. E eu quero te convidar, nós vamos ler na palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 4, a palavra de Deus vai contar sobre a mulher de Samaria, a mulher do poço. No versículo 7 vai dizer assim: Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-lhe um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. A gente pula um pouco lá no versículo 13, perdão. Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dá um pouco dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirar ela. Então Jesus respondeu: Vai e chama o seu marido e depois volta para cá. Mas a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera dizendo não tenho marido, porque já teve 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, tu és profeta. Nós vamos continuar nessa palavra daqui a pouco, mas eu quero te dar um contexto. Os samaritanos e os judeus, eles não se envolviam, eles não se relacionavam, porque eles tinham crenças diferentes, costumes diferentes, pensamentos diferentes. Então eles não se relacionavam. Mas Jesus, ele estava passando ali, né? Ele precisava passar, e ele fez um desvio no caminho e foi até Samaria. E ele foi até um poço, que era um poço que era de costume as pessoas irem buscar água, porque não tinha água
Mas Jesus, ele foi até aquele poço e encontrou aquela mulher. E quando ele fala para ela que ele tinha água viva, que ele tinha algo para derramar na vida dela, é porque essa água viva que ele fala é uma água de transformação. Porque ele tinha mudança e transformação para a vida dela. E essa mulher, ele entende que Jesus era um profeta, porque o fato dessa mulher estar indo naquele horário, beber água, buscar água, era porque ela tinha vergonha e ela era distante das outras mulheres. Porque ela era considerada tão suja e pecadora e que ela deveria estar excluída das outras mulheres. Por já ter tido outros maridos, por já ter vivido tantas coisas, as pessoas tiravam ela do meio. As outras mulheres que se consideravam mais puras, mais limpas, elas excluíam aquela mulher e elas tiravam ela do meio delas. E aquela mulher, ela não podia se relacionar, então ela ia num momento ruim, buscar água num momento mais difícil, porque ela tinha vergonha de estar junto das outras mulheres. Porque ela não podia estar junto com ela, porque ela se sentia suja e pecadora. Mas Jesus vai e fala para ela, e ele mostra para ela que ele conhecia o coração dela. Ele mostra para ela que ele conhecia aquilo que ela era de verdade, não só o pecado dela. Que Jesus sabia o que ela tinha feito, sabia como que ela tinha errado, mas que também ele tinha algo eterno para entregar sobre a vida dela. E aí você vai perguntar o que isso tem a ver com Seja Luz. Vou dar continuidade no versículo, que vai dizer lá no versículo 29, vai dizer assim: então a mulher deixou-lhe seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo gritando: vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Essa mulher, ela foi encontrada e ela foi tomada por uma esperança, um perdão, uma cura que veio diretamente de Jesus para a vida dela. E a primeira reação dessa mulher, depois de receber esse perdão, de estar aberta, disponível para receber, a primeira reação dela foi correr até o lugar da vergonha dela, correr até o lugar do pecado dela, para dizer a todas as pessoas que humilharam, que excluíram, que decepcionaram ela, dizer a todas as pessoas que também existia essa cura para a vida de cada uma delas. Essa passagem, ela ministra muito, muito no meu coração, porque essa mulher, ela foi encontrada, ela foi curada, e a primeira reação dela é contar para as outras pessoas. É contar para as outras pessoas que Jesus podia curar elas também, que Jesus podia lavar elas também, que também existia água eterna para todas as pessoas daquele lugar. Aqueles que a feriram, aqueles que cuidaram, para todas as pessoas. Estava conversando com a Província que essa passagem, ela está sempre revirando dentro de mim, independente de qual seja o tema da palavra, eu consigo encaixar essa passagem por ser tão preciosa, tão valiosa. E por me encontrar e entender também dentro dessa história, porque eu não fui cristã toda a minha vida, na verdade eu me converti aos meus 14 anos, em 2022, estudando aqui no colégio. Eu quero te contar a minha história de conversão, isso daí vai se encaixar na palavra. Eu estava numa praça e estava com alguns amigos ali, e de repente um grupo de 3 jovens adultos, eles vieram até a gente e começaram a falar de Jesus para nós. E eles chegaram e falaram assim: olha, tem um amigo em comum, e esse amigo ele fala muito de você. Esse amigo é Jesus. E eles começaram a falar de Jesus para nós e começaram a ministrar sobre nós. E eu só lembro que uns 30 minutos depois eu estava abraçada com a menina que eu acabei de conhecer, chorando no meio da praça, porque eu tinha encontrado a água eterna. Eu tinha encontrado a água da vida, que era aquilo que poderia transformar a minha vida, que era aquilo que poderia mudar quem eu era. E hoje, depois disso que eu vivi, a única reação que eu posso ter é falar das pessoas da mesma água viva que mudou a minha vida, que é Jesus. Então, como que isso se encaixa a você? Porque quando você é encontrado por Jesus, quando você vive uma vida com Ele, quando você recebe dele, a sua reação tem que ser obrigatória de falar para as outras pessoas daquilo que te curou. Se não houvesse alguém que pregasse a você, você não teria vida eterna. Se não houvesse alguém que chegasse e ministrasse, ou se aqueles apóstolos, eles decidissem simplesmente falar: não,
estudo com ela há 2 anos. E esse ano a gente não conversava, não se relacionava nem nada assim do tipo. Mas essa menina, ela foi mudar para o espelho de sala e eu fiquei sentada atrás dela. E em determinado dia, a gente conversando, eu já sabia que ela era cristã, já sabia que ela professava uma fé. E fiquei ali, estava conversando com ela, uma pessoa muito carismática, muito simpática, e a gente ficou conversando. E aí, até que por algum motivo, o Senhor foi mudando a conversa e eu contei para ela meu testemunho. E aí ela falou para mim, nossa, eu não imaginava que você tinha vivido isso, que era isso. E a gente foi conversando até que a gente chegou na palavra batismo. E ela começou a falar comigo e ela falou que ela queria muito se batizar e que ela está mais ou menos 8 anos na igreja e que ela não tinha se batizado ainda. E que ela não tinha se batizado porque ela tinha medo de se batizar e depois as coisas darem errado, medo de se batizar e ficar difícil depois e chegar a desistir. E ela tinha muito medo. E quando ela começou a falar aquilo para mim, era algo muito doido, que era como se as passagens, as coisas que o Senhor já tinha falado comigo, viessem na minha mente e fossem falando para que eu falasse para ela. E porque eu já passei pelo mesmo medo, o medo de me batizar e voltar a pecar, o medo de aceitar a Jesus e no outro dia estar fazendo besteira de novo. Então, o Senhor ele foi me trazendo tudo isso e eu sei que foi desenvolvendo a conversa, eu fui falando para ela que o amor do Senhor ele tirava, lançava fora todo o medo, de que Jesus ele sabia que nós íamos falhar, mas mesmo assim a misericórdia dele está sobre nós, de que ele perdoava, de que ele estava cuidando dela. E naquele mesmo dia a igreja dela fez um post na parte da tarde, marcando a data do batismo. E alguns dias depois ela veio falar comigo que ela havia decidido se batizar. E ela se batizou para a glória do Senhor dia 20 de setembro. Então, o que aconteceu nessa história toda é que o professar a minha fé, o contar aquilo que eu vivi, foi aquilo que fez com que uma pessoa confessasse Jesus como Senhor e Salvador. E por vezes nós estamos aqui na escola, somos jovens, adolescentes, nós costumamos esconder muito aquilo que nós vivemos. Talvez você sinta vergonha de contar, talvez, que você já fez alguma coisa, que você já pecou, você já fez algo errado, e você tem a vergonha de contar isso para alguém. Ou você tem a vergonha de contar que você teve medo para vir aqui pregar, que você teve vergonha de fazer alguma coisa, de pedir, fazer um pedido de oração na hora da meditação. Mas aquilo que nós falamos, quando nós vamos, nos expomos e falamos, é quando a nossa luz ela brilha e ela brilha e resplandece em outras pessoas. É quando nós falamos, quando nós expomos, quando nós deixamos a nossa vergonha, o nosso medo, que nós podemos ser luz na vida de outras pessoas. E eu sei que existem muitos cristãos aqui no ensino médio. Pessoas que a gente vê todos os dias e não sabemos que são pessoas que são verdadeiros cristãos. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão caminhando com o Senhor, mas não professam uma fé publicamente. Não falam para as pessoas que têm uma fé, porque têm vergonha, medo de ser julgado, medo de ser atacado. Então, para finalizar, eu quero ler uma passagem com vocês, que se encontra lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: que ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, ele era discipulado por Paulo, e Paulo fala para ele porque ele era um menino muito jovem, para que ele não se envergonhasse e não tivesse medo. E o que eu quero dizer para finalizar essa semana de oração é de que você não deve ter medo de falar daquilo que o Senhor fez e está fazendo na sua vida. De que você não deve ter medo de abrir seu coração e de deixar com que a luz que o Senhor colocou dentro de você brilhe e resplandeça sobre a vida de outras pessoas. E nesse momento, eu quero, para finalizar essa semana, assim como foi no ano passado, eu acredito de verdade que quando nós recebemos algo de Deus, quando nós recebemos uma semente, recebemos uma palavra, nós precisamos falar isso para outra pessoa. Porque quando nós falamos isso para as pessoas têm o direito de te cobrar por conta disso. Então, para finalizar isso, eu quero fazer um momento de apelo. E o que é esse apelo? Você que é um cristão, ou talvez você que queira aceitar Jesus,
nós vamos fazer uma oração. O louvor ele vai ser tocado agora e vai ser tocado há um tempinho. Então você tem um tempo para pensar e pedir ao Senhor se você deve vir aqui à frente e se comprometer. Mas saiba que o chamado de ser luz é para todos